Seja muito bem-vindo, welcome back, babies, ao Código 007, extraindo códigos poderosos da Bíblia. Aqui, pilotando a nave, Leandro Rocha, e hoje estamos com nosso correspondente internacional da BBC, Londres, Bruno Brito, Tchau. Kelly Alves, Kátia Santini, Baudenice Pereira, diretamente da Itália, e Alex de Jesus, da área. Alô, você das três esferas, fica conosco até o final, que hoje tem muita revelação. Estamos em João 6:41. Não é isso, Alex? Vamos começar com aquela oração poderosa que a gente estava falando nos bastidores aqui, que estamos sonolentos, mas não estamos dormindo, estamos vigilantes. Não é isso? Exatamente. Então vamos orar então. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor nesse momento, Senhor Deus. Em primeiro lugar, queremos agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ter acordado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Cremos que mais pessoas vão entrar e aquelas que não puderam entrar, aquelas que não vão conseguir entrar, que o Senhor consiga alcançar cada uma delas também. Que o Senhor alcance, Senhor Deus Todo-Poderoso, a cada um desses pedidos de orações que nós apresentamos todas as segundas, todos os dias, porque no sábado, no domingo, nós também apresentamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por cada um desses pedidos que tem sido colocado, Senhor Deus, para que venhamos apresentar, e pelo fato de crer, Senhor Deus Todo-Poderoso, na oração, nós já cremos, Senhor Deus, que já está feito, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que cumpre, o Senhor é o Deus que refrigera, o Senhor é o Eu Sou. Então nós queremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus presente na hora da angústia, o Senhor é o refrigério, é a chuva, o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso em que nós cremos e apresentamos já na certeza da vitória. Que o Senhor possa, Senhor Deus, conduzir a cada um de nós nessa noite, dirigindo nas suas escrituras, nos alimentando o Espírito, Senhor Deus, para que venhamos fortalecer e ter uma equalização nas três esferas, porque o Espírito já está pronto, mas a alma, Senhor Deus, precisa ser modelada, precisa ser equilibrada, precisa ter, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que o corpo venha, assim, estar tudo alinhado na mesma esfera. Então, apresentamos tudo que o Senhor vem estar conduzindo em nome do Senhor Jesus. Se esqueci de algo ou de alguma coisa, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, assim como o Senhor tem feito em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Posso dar sequência, então, na leitura? Já a milhão, no versículo 41? Hashtag partiu. Hashtag partiu. Você que está assistindo a gente aí, curta o nosso canal, clique no sininho, ative as notificações e deixa aquele seu joia, mas não esqueça do comentário, porque no comentário a gente também colhe ali uns códigos poderosos. E para você se nortear, estamos no livro de João, capítulo 6, versículo 41, que diz o seguinte: eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem o quê? Que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Aí, Alex, parou aí. 59. Fechou. Acho que dá para a gente destrinchar isso aqui. Depois a gente pega o outro. Beleza. Senão a gente tá pulando muita coisa. Uhum. E esse livro não pode de jeito nenhum. Não. E aí, esse silêncio aí? Silêncio. Eu tava lendo É que eu tô lendo aqui. Eu peguei uma tosse aqui. Vou tomar um gosto de água e engasguei. Tacar fogo aí nesse Zoom? Vamos Oi? tacar fogo no Zoom. Bora, joga gasolina. Joga, que estamos precisando. Não, aqui, o que já me chamou a atenção foi a Santa Ceia, né? A menina aqui fala muito. Tem essa passagem que é muito... Tem nada a ver com Santa Ceia, não, gente. Não, mas muito usada, né? Nas igrejas. Espera, Bruno. Muito usada nas igrejas, que falam, né? Quem não comer do meu corpo. Não tem parte, É né? isso aí, vai, continua. Fala. Joguei fogo no Zoom, agora vão. Tá no ritmo do Aí, Bruno, chazinho. só para vocês. Esquentou a água, vai. O chazinho que ela tava passando ali. Já esquentou a água, jogou no Zoom. E aí? Tá desligado o seu áudio, Bruno. Libera o áudio aí, produção do rapaz. Aí, garotão. Alô, testando produção aqui da BBC. Agora sim. Agora sim. Vai, Brunão. Vai. Como é que tá a sua voz hoje? Pronto. Vamos lá. A gente tem que prestar atenção em algumas palavras. Certo. Né? Primeiramente, no 41, começa falando que eles estavam o quê? Murmurando. Eles começaram a reclamar. Os judeus disseram, reclamando. Aí eu vou lendo e vou explicando, para ver se dando uma pequena explicação. Então, vai lá. Né? O 41 disse assim, eles murmuraram deles, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu dos céus. A expressão aí, eu sou o pão que desceu dos céus. Ele começa de novo a explicar o eu sou, o que a gente viu no capítulo passado, né? Que
Jesus começa, então, a expor quem é o eu sou. E se a gente fazer uma comparação no Velho Testamento, a gente vai voltar lá para Êxodo 3:19, quando ele diz para o povo quem eu sou, né? Eu sou o seu pai, a pessoa que vai suprir suas necessidades. Eu sou o sacio da sua sede, da sua fome, e aí vai, né? Aí o pessoal começou a dizer, então, no 42, diz assim, diziam, não é este o filho de José, cujo pai e a mãe conhece? Então, como diz ele que desci do céu? O povo já começou, então, a colocar pilha na cabeça, digamos assim, peraí, esse camarada é doido. Eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele, ele é filho de José, filho da Maria, nasceu ali em Belém. Todo mundo já sabe a história dele. E ele vem com essa que ele desceu do céu, ficou doido, pirou na batatinha. O que é isso? Aí Jesus começou a responder, e a resposta de Jesus, em outras palavras, era assim, não murmureis entre vós, né? Não fica reclamando entre vocês, porque ninguém pode vir a mim, senão o Pai que enviou, não os que trouxe e os que transfigurei no último dia. Ele dizendo assim, olha, eu não sou o padeiro que faz o pão, mas eu sou a cevada, né? E tudo aquilo que foi plantado lá atrás, eu sou a colheita, em outras palavras. Aí diz assim, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, todos aqueles que ouvem o Pai e aprende dele em mim. Aí, quando ele fala dos profetas, tem um profeta, o profeta Miqueias. Tem uma passagem que fala assim em Miqueias, não será tu, Belém, a menor de todas, porque o meu cedro estará contigo. Ele estava se referindo a essa coisa dos profetas, onde Miqueias em si, muita gente daquele meio ali decoravam Miqueias, mas não sabia nada do que estava falando, né? Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é Deus, só este viu ao Pai. Ele estava dizendo assim, olha, eu vi ao Pai, eu vi ele. E vocês? O que viram? Se a gente for no versículo 46, 47. Ninguém viu ao Pai. Ele estava falando com eles. Algum de vocês aqui viram ao Pai? Pois eu vi. Né? Aí vem o 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Em outras palavras, ele estava falando assim, ó, eu não vou te enganar, não. Eu não vou te enganar, não. Se você crê, você terá a eternidade junto com o Pai, assim como eu. Ele já estava afirmando que ele era eterno. E o discurso ali, desse discurso que ele começou com eles, a gente vai ver que é um pouco indigesto para os judeus ortodoxos, né? Dono de várias padarias ali, vindo ele falar que ele era o pão da vida, não gostou muito bem, porque, peraí, você vai atrapalhar o nosso negócio de vender pão, né? Aí começa lá no 49. A loucura que era na cabeça deles. Você vê, ela tudo doido. Você pensou que loucura? Ele chegando assim, falando assim, ó, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá sede. Imagina a cabeça dos caras
Jesus falando aquilo assim. E ainda mais, eu nem sei com que intenção, não sei se os caras olharam para ele, tipo assim, olha, eu tenho uma padaria e agora eu vou, tipo, que nem você falou, vou atrapalhar meus pão aqui, minhas vendas. Não dá para saber nem o que ele tava pensando na hora, né? Eles Vai estavam lá. pensando tudo errado. Eles tinham uma visão política e Jesus estava explicando uma visão espiritual. Se a gente for nos capítulos anteriores, no finalzinho, fala que eles quiseram, então, fazer com que Jesus virasse seu rei. E Jesus, então, saiu para orar, né, despercebido, deixou o povo lá com a politicagem deles, quem que ia, né, ser o rei deles. E eles pegam, descobrem que Jesus fugiu dali, sumiu dali, então procura onde está Jesus. Aí que começa no 41 a saga dos, digamos, na procura de Jesus. Acham Jesus do outro lado do rio, né, de Tiberíades, e começa, então, a murmurar pelos discursos de Deus, de Jesus. Mas, anteriormente, era o mesmo povo que estava murmurando, é o mesmo povo que agora murmurava, é o mesmo povo que queria que ele fosse o rei. Aí Jesus começa, vocês estão aqui porque eu te dei pão, vocês comeram do milagre, assim como seus pais comeram lá no deserto. Eu Vocês sou um também milagre estão também. comendo pão aqui. Mas eu quero deixar bem claro, em outras palavras, né? Quero deixar bem claro para vocês. Eu não sou o padeiro. Eu sou o próprio pão. Se você comer de mim e crer em mim, aí é a questão assim, não era nem comer o pão, era comer do evangelho que ele estava pregando. Era se alimentar daquilo que ele falava. Mas o povo estava pensando assim, ó, gente, e o pão? E meu bucho? Bucho vazio não para em pé, né? Como é que é aquela história ali? Saco vazio não para em pé? Tem que comer, tem que comer. E ele querendo aqui atrapalhar nosso negócio. O camarada fala que não é o padeiro, mas que vende pão. O que é isso? Né? Aí a pergunta era, o que comer? Era o pão que Jesus estava falando? Que pão que ele estava falando? Aí é outra questão, outra pergunta que a gente pergunta, a gente vê em eminência nos 50, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Ele fez uma afirmação, Jesus. Eu sou o pão, eu estou aqui. E o único que é capaz de te dar esse pão para você comer sou eu. Não existe padeiro nenhum aqui em Israel que vai fazer esse pão que eu estou te dando. Pode ser o mais bonito, o mais cheiroso, mas eu sou o pão. Oi, alguém falou alguma coisa ou eu escutei alguma... Não, é o pão ecoando. Vai. Ninguém falou nada, não. Vai lá. É o sono também, né? É a fermentação. Continua que tá É mesmo. muito bom. Aí nos 50, ele fala que ele afirma que ele é o pão e que ele desceu do céu, do qual, se o homem comer, ele não morrerá. Né? É aquela coisa, o comer o pão vai gerar o quê? É crer e confiar em Jesus. Confiar em quê? Nas suas palavras, nos seus ensinamentos que ele estava falando ali. Se você comer dos seus ensinamentos, comer das suas palavras, certamente não morrerás. É o que ele está afirmando para os judeus murmuradores, que a gente encontra muito hoje em dia, né? Gente que vem na igreja, gente que só quer comer o pão, Bruno, encher o bucho. Bruno,
Eu acho que lá em João 45, se eu não me engano, está escrito, né, que aquele que eu acho que não sei se é comer do pão ou aquele que ouvir a palavra de Deus, quer ver? Acho que é 45. Acho que é João Está 8, escrito nos 45, se eu não me engano, profetas. Você está falando do ele fala que evangelho? é, ele vai falar, ele, se eu não me engano, ele fala que quem comer do pão, ele nunca verá a morte, se eu não me engano. Quer ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. Você está falando de 1 Eu João, acho do que é o. evangelho. Será que é primeiro João? Deixa eu ver aqui se é. 1:8. Eu acho que Não, não. você está Mas eu, confundindo, eu tá? vou Não. achar. Eu vou achar e eu vou falar. E aí fala que quem, se eu não me engano, se eu não me engano, não sei se é come o pão ou Se ouve a você for em palavra. Lucas, eu vou Não verá a citar, ó, morte. Lucas 24, fala da ceia, né? Como a Val colocou. Geralmente, quando a pessoa está na igreja, está numa instituição religiosa, usa essas passagens do pão, por causa da simbologia, né? Lá em Lucas, eu acho que, assim, para a gente entender, assim, se a gente for ler no contexto religioso, em Lucas 24, é explícito essa passagem da ceia e do pão, onde é o caminho de Emaús, onde os discípulos estavam meio que cabisbaixo, né, meio triste por causa da morte de Jesus, né, do pão da vida, e quando ele vai comer lá, né, ele se sente constrangido. Os discípulos falam para ele assim, olha, vem cá então ceiar com a gente, vem comer com a gente. Então eles partem o pão, dão graça, então os olhos deles se abrem e eles veem que aquele homem era Jesus e Jesus desaparece. É nesse sentido do comer o pão, né, que dá graça no pão, dá graça na palavra de Deus. Quando o sentido daquela palavra ali, isso a gente vê com os olhos que a gente está vendo hoje, é o seguinte: a palavra de Deus era o pão. Quando ele partiu o pão e fez a mesma coisa que Jesus fez, pegando o pão e ele deu graças, a mesma coisa que Jesus fez lá na multiplicação. Se a gente for olhar uns capítulos, uns versículos atrás, e dando graças, Jesus pegou os pães e dando graça, repartiu. E é a mesma coisa que relata lá em Lucas 24. E dando graças, eles pegaram o pão e partiu. E aquele homem que andava com eles era o próprio Jesus, era o próprio pão. E quando eles viram aquilo e ficaram assim, ligaram os totorix deles, poxa vida, o pão que Jesus estava falando não é o pão que a gente come, mas é o pão que a gente comeu dele. É a palavra dele que está em nós hoje. A gente está replicando ela aqui entre nós. Né? Caiu a ficha. Era desse pão aqui que Jesus estava falando aqui para eles. E a resposta de Jesus tem um contexto meio indigesto para o povo judeu. Quando ele fala desse pão, quem era o pão que ele viu a Deus, né? O povo que estava ali naquele cenário político, pelo assim, até um momento atrás a gente queria te coroar rei, mas agora você falando essas coisas, a gente quer te apedrejar, porque... Bruno, eu Oi. vou tocar mais fogo para você continuar, porque eu amo ver você tirar tudo. Porque ali também essa discussão era até porque quando Jesus diz eu sou o pão, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem na lei de Moisés era proibido, né, beber o sangue. Então, para os judeus era próprio uma blasfêmia total aquilo que Jesus estava falando. Na verdade, o sangue, na figura do sangue do Velho Testamento, era a expiação dos pecados, era a especulação dos pecados. Tem uma passagem em Levíticos que fala do sangue. O sangue do cordeiro que é morto e é aspergido no altar. Mas também tem proibindo de comer o sangue, né? Eles proíbem não comer sangue do animal, Porque até eu cresci numa religião que os religiosos diziam que até o sangue de galinha a gente não podia comer.
entendeu? Tem escrito lá em Levítico. Aí você está falando das leis, né? Das leis leis, dos religiosos. Mosaic. Isso, e eles aqui estavam apontando isso quando Jesus falou aquilo. Justo. Eles estavam querendo dizer assim, como que você manda comer o sangue, beber do sangue, rapaz? Isso Quem é é contra vocês? isso é contra nossos Religião. preceitos. A lei de Moisés fala para não fazer isso, né? O sangue ali está relacionado à videira, à vinha, O né? espírito. Sim. E eles não entenderam isso. Eles continuavam com a visão política da pessoa de Jesus. Aí Jesus começa lá no 51, né? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse não é esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Que carne é essa? A palavra dele. E também Né? o sacrifício que ele fez na cruz. Mais adiante, nessa questão da carne dele, aí entra no sacrifício que ele já estava prevendo que ia acontecer, mas ninguém sabia disso. Eles estavam querendo dizer assim, comer do pão, porque relacionado lá em Êxodo 19, quando os pais deles não tinham nada para comer no deserto e o maná caiu, a coluna de fogo os aqueceu. Jesus, como diz, estava dando um tapa na cara deles. E o judeu ortodoxo que ouve isso aqui, ele ouve, mas digerindo muito mal. Jesus estava desconstruindo eles. É indigesto para o judeu ouvir isso. Vou comer da sua carne, beber do seu sangue. Isso aqui virou ritual de macumba ou o quê? Vou levar isso para o meu altar? Seria você mais do que Moisés? Você pode ser um padeirozinho aí. E ainda por cima querendo dizer que nós que somos comerciantes aqui, que vendemos o pão de cada dia, o negócio do pão vai acabar. Porque você está falando que é o pão. Em outras palavras, né? Aí vai lá no 52, olha para você ver o que eu acabei de falar, o 52 relata isso. Então os judeus começaram a discutir entre si, como não pode dar este homem a sua carne a comer. A confusão. Olha a confusão. Né? Imagina ser hoje aí, cenário brasileiro, político do Brasil, né? Esse homem dizia assim, o Jesus na época, assim, olha, a Bolsa Família acabou. Não tem mais Bolsa Família. Não voto mais em tu. Não quero mais você como meu político preferido. Seu bobão, né? Outra palavra. Nós estamos querendo é pão e você está querendo acabar com o pão. E Jesus falando com eles ali, olha, como é que é essa carne aí? Lembra de algum período atrás da Friboi aí com papelão? Né? Você está querendo me dar papelão para comer e quer que eu engulo? E você dizendo que é carne? Ficou doido, Jesus? Em outras palavras, né? Aí Jesus, de novo, ele repete consequentemente em verdade. E para nós, a gente já sabe, a gente lembra o que significa em verdade, dito duas vezes, correto? Sim. Não, quer dizer, fala de novo aí, vamos lá. É sempre bom. Quando qualquer palavra na Bíblia, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, quando
repetem as palavras consecutivamente, em verdade, é chamando atenção. É tipo assim, preste atenção. Nas minhas palavras, eu diria assim, ó, eu não vou te enganar. Eu não vou te enganar. Se liga. Que você está errado. Você quer ouvir a verdade? Não, toma um murro na cara e ouve. Mas ouve. Pode crer. Pega a visão, pega o código, né? Anota aí. Que eu vou Pega dizer. uma caneta, como dizia o nosso colega Clóvis de Barros. Pega uma caneta, que você vai achar isso. Você não vai achar isso em nenhum outro livro. A outra está postando a caneta lá, tá vendo? Eu vi aqui. E não é azul. Não é azul. Não é caneta É azul, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Preta. Enfim. Armando. Fica meio pesado esse código aí, hein, gente? Será que dá para repetir, Bruno? Porque Qual que você quer? Qual que é você muito quer que eu forte. repita? Essa é a última parte que você estava falando. Ó, Sobre pode... verdade em Verdade, verdade. Em verdade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, preste atenção. Preste atenção. O que você sabe não é o que você sabe. Preste atenção. Preste atenção. Eu não sou político. Eu sou espírito. Preste atenção. Preste atenção. Eu não sou o sacerdote. Eu sou o cordeiro. Preste atenção. Preste atenção. O pão que caiu, o maná que caiu do deserto, foi eu ralado e você comeu. Mas você comeu e morreu. Porque você não entendeu as minhas leis, os meus preceitos. E estou eu aqui de novo. O pão fermentou e agora eu sou o pão. O que ele quer dizer que eu sou o pão? Eu sou a palavra. Eu sou quem sacia sua sede. Eu sou quem sacia sua fome. Eu sou quem sacia suas necessidades. Mas para que você possa ser saciado, é necessário que você coma esse pão, que sou eu. O que era o pão, a figura do pão ali? Eram as palavras dele. Né? Aí pergunta, como comer esse pão? O único jeito de comer o pão era se você creiasse e confiasse nele. Mas como crer nele e confiar nele se ele estava desconstruindo tudo o que aquele povo acreditava? A desconstrução ali não era só um chute, como diz, não era derrubar um tijolo da fortaleza, não. Ele deu um Hadouken ali, quebrou, foi o muro todo. E o povo, como que eu vou crer nisso? Ele está destruindo o altar. Jesus estava falando aquela palavra ali, mas não era uma palavra de consolo, não. Era uma palavra de soco na cara. Era, como eu costumo dizer, era martelada no dedo do pé. O Bruno, tipo assim, as palavras eram para chocar. E aí, sabe o que veio na minha mente agora? É o que geralmente o pessoal usa para desbloquear. Eles não entram no tipo, lembra do momento, traz o momento
com a raiva, com esse, tipo assim, expõe a raiva e aí o desbloqueio é mais ou menos assim, né? Tem gente que consegue desbloquear em paz, mas tem outros não. Precisa dessa situação. É mais ou menos Jesus desconstruindo, gerando isso para ver se eles acordam. Eles precisaram Ó, entrar no em estado de verdade, ira, né? isso, exatamente. E ali, o que Vai lá. estava acontecendo ali, eles estavam se irando com Jesus, porque toda aquela panaceia ali, todo aquele pano de fundo que eles viu de atravessar o Jordão, de atravessar o mar de Tiberias, de ir para a relva, sentar, tudo aquilo ali era uma figura de linguagem muito vista por eles, muito lembrada, porque quando eles viam aquilo ali, viram a multiplicação dos pães, viram os 12 cestos, viram Jesus falando, viram tudo isso acontecer, para onde que a memória deles se remeteram? Os próprios judeus falam aqui, ó, começaram a discutir entre si, porque eles se remetiam lá no passado, lá nos pais deles, nos desertos, com Moisés. Eu creio que esse pessoal, quando começou a discutir aqui, eles falavam assim, será esse homem maior que Moisés, o salvador de nossos pais, que deu pão no deserto, que alimentou a multidão, que conversou com Deus, e vem esse caboclo, filho de José e Maria, daqueles excomunguentos, falar que é o pão da vida? Eu conheço Maria e José, são dois sem vergonha. Maria e José teve que casar às pressas porque ficou grávida dele. E aí? Aí vem aquele homem, filho de Maria, filho de José, filho de Deus, com a palavra dele, explicando. Ó, gente, em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beberes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ou seja, que carne, que sangue é esse aí? Uma desconstrução que no Velho Testamento você não podia nem pôr a mão no sangue se você não fosse sacerdote. O camarada mandou você beber do sangue. Que chute no saco, desculpa a expressão, né? É para acordar. Para os sacerdotes ali, para os homens ali. Que chute no saco que você tomou agora. Que dor foi essa que você sentiu quando eu falei para você que você tem que beber do sangue? No mínimo, eles remeteram Jesus como os feiticeiros de Baal, onde faziam sacrifício no Vale do Nion. Teve rei que matou o próprio filho ali, e você vem falar para a gente fazer a mesma coisa. Tava um clima pesado lá no momento, hein? O clima não estava, como diz, estava pior do que o Senado brasileiro. Tava um cenário de terror lá, falando de sangue, de carne. Acho que eu estou imaginando assim a cena. É a mesma coisa que fala. Eu estou por fora do processo político do Brasil, mas é a mesma coisa você falar assim, ó, vai entrar de novo a ditadura. Esse homem está implantando a ditadura. Vai acabar com as nossas padarias. E com os açougues também, né? Ele vai ser a carne. E com os açougues. Vai fazer com que a gente coma papelão. Vai acabar com o meu churrasco. Nossa, mãe. Mexeu na parte que mais eu amo. Não vai ter mais churrasco. Porque nós vamos ter que comer sangue. Embora eu goste da picanha mal passada. Mas eu não gosto de sangue.
Olha o que o povo estava pensando. Que loucura. Que desconstrução. Aí depois aí começa a ficar mais pesado a palavra de Jesus. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. A figura do sangue aqui é: eu te sacio. Você não vai ter mais sede se você beber desse sangue. Você não vai E ter sangue mais... é vida, né, Brunão? Sangue é vida. Biologicamente, o corpo humano apenas tem quantos por cento de sangue? 8, né? 8 ou 9%. Acho que é 8 litros, se eu não me engano. Ó, a Kátia sabe. A sua massa corporal, se você dividir, eu disse 8%, vai dar 8 litros. É isso mesmo. Em porcentagem, nosso corpo ele é feito uma média de 93, 97% dessa média aí de água. Não, E estou os falando do litros, se eu não me sangue. engano, é 8. O sangue, por exemplo, eu acho que é 8 litros. a sua medula óssea, ela produz o quê? Ela produz os glóbulos vermelhos, que são o quê? Representam o quê no seu organismo? Representa a oxigenação, representa a transfusão de fluidos, representa a multiplicação de células. Correto? Sim. Ou seja, sangue é vida. É vida. 5 litros. Né? Se você perder sangue, o que acontece com você? Morre. Você morre. Você morre. Começa... Vai ficar aqui tem uma média de 5. Começa a dar pane no sistema. Sim, geral. Geral. Quando Jesus fala beber o sangue, ele está falando assim, ó, beba da vida, que sou eu. Isso há 2000 anos atrás. Ô, Bruno. Para não morrer, beba. Para não morrer. O corpo humano é uma média de 5 litros, vai depender também do peso, um pouco para lá ou para cá. E detalhe, o sangue, ele, quando se vai perdendo, o seu coração para porque não tem como bombear, é o sangue que... Então é isso que você falou, é vida. É vida. A questão da água, que você falou, uma vez eu preguei sobre isso, eu ministrei sobre isso, no começo de Gênesis, quando fala assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas na face do abismo. Né? Aí você entra no corpo, o Alex, que gosta das 3 esferas, aí, ó, olha o que eu vou falar para você agora, o seu corpo, ele é o quê? Barro. Ele é o quê? Precisa de quê? Água. E ele precisa do que mais? De sangue. Ou seja, o seu corpo tem água que paira o Espírito de Deus, que tem o sangue que dá a vida. Basta você crer no Espírito que ele vai parar sobre ti, porque seu corpo é todo hidratado. Mas você só crê se você tiver sangue, porque é a vida. Enquanto a sangue é a vida, enquanto a vida, a vida. A vida. Explica isso aqui quando ele fala. Olha, se você comer da minha palavra e alimentar seu espírito, vai fluir no seu corpo, que vai te dar vida. Aí o judeu vê uma coisa dessa, esse camarada surtou. Entra em pane. Entra em pane. Se for, como dizer, esse povo estava pela lei de Moisés. No mínimo já tinha um judeu ortodoxo ali, vamos pegar a pedra e apedrejar ele. Mas eu acho que eles não tiveram coragem. Porque Jesus, no começo, deu um saculejo. Vocês estão me seguindo porque vocês estão com fome. Cambada de esfomeado. Vocês creram em mim porque eu dei para vocês de comer.
Aí o discurso começou a pegar mais pesado. Se a gente for para os outros, né? Para o próximo, a gente vai ver que o bicho pegou. É para desbloqueio verdadeiro, né? É para desbloqueio verdadeiro. E Jesus estava gerando ali uma verdadeiramente. Não vou te enganar, não. Não vou te enganar, não. Não vou te enganar. E de novo, Jesus fala lá, no 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é isso nos dias de hoje? Que hoje a gente consegue entender um pouquinho disso. E lá, antigamente, que o povo era tudo bitolado. Amarrava o pé com a salsicha e não comia. Não comia porque tinha sangue, é pecado. É que nem hoje, Bruno. Hoje a gente ainda está na luz da palavra. Imagina naquele tempo que era na lei. Você teria coragem, Alex? Não. Eu ia entrar em pânico, em colapso cerebral. Falasse você para beber um sanguezinho lá, virou vampiro. Não, Jesus estava para chocar todo mundo ali mesmo. E você, Cátia, o que ia fazer? Olha, eu vou falar para você, não consigo nem pensar agora nesse momento. Porque hoje, sem dúvida alguma, a gente beberia do sangue, né? Assim como nós fazemos nas ceias, né? Nós tomamos a representatividade, né? Como o suco de uva, como se fosse o sangue de Jesus. Mas naquele tempo lá, é difícil a gente responder, porque a gente não viveu lá, né? Não viveu. Teve uma multidão que conseguiu seguir Jesus, porque acreditou que realmente ele era o pão e o sangue. Mas seguiu por causa de quê? Porque eles acreditaram naquilo que eles estavam vindo, que Jesus pregou, que ele era a vida. Então, peraí que você vai, no próximo capítulo, você vai ver o que aconteceu com a multidão. Teve uma multidão que se perdeu. Você vai ver o que aconteceu com a multidão. Eram milhares, mas na hora que eu disse que a Bolsa Família acabou... Vazou. Acabou a comida, sumiu todo mundo. Por causa do pão que ele seguiu. Exatamente. Mas a gente vai ver só no próximo capítulo. Cenas fortes para o próximo capítulo. Você que gosta da família, ou que recebeu a Bolsa Família, ou que recebe a Bolsa Família, não se preocupe. O programa brasileiro ainda continua fornecendo. Agora, a Bolsa Família de Jesus acabou. Próximo capítulo, não perca. Fortes emoções. Ô, Bruno, vai terminar até o 59? Não, vou terminar até o 59, porque agora vai ficar. Agora que ele vai chocar mesmo. Agora, no 59 em diante é que onde que, como diz ou se você não for, se você não tiver, se o engenheiro que te planejou não te colocou com suas sapatas bem firmes numa rocha, porque ali você vai tomar um saculejo bem grande, meu filho, pedra vai voar. Aí diz assim o 56, né, falando da carne dele. Aí no 57 Jesus fala assim, ó: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimentar viverá por mim. Ele diz, em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó: antigamente, no tempo de seus pais, o sinal que vocês tinham em estar em Deus é comer o cordeiro, é lembrar do cordeiro
como sacrifício do seu pecado, e você comer a carne do cordeiro, comer as ervas amargas em representação do sangue, que te dá um gosto ruim na boca. Mas aqui Jesus está falando assim, você tem que beber do sangue para sentir o gosto, o amargor que foi sacrificar o cordeiro. É que você não sente isso, você não sabe disso. Mas o que eu estou dizendo para você é, se você comer dessa carne, beber desse sangue, você está em mim e eu estou em você. Mas para isso você precisa de crer, seu otário. Porque se você não crer, você vai continuar perecendo, igual os seus pais pereceram no deserto. Mas mesmo assim eles não estavam entendendo. Ô Bruno, você falou do cordeiro para você comer, as ervas amargas. É tipo, para você dar valor. Talvez vocês não saibam, mas a cultura judaica, quando chega em determinada festa, né? Geralmente é a festa da Páscoa, tá chegando agora. A cultura é você assar um cordeiro, pegar no Brasil, em Minas Gerais, tem um matinho que chama serraia. Alguém já comeu serraia? Não, nunca comi, não. É um troço amargo. Ok, então vou mudar. Você já comeu jiló? Sim. Então é uma coisa amarga, igual jiló. Jiló, almeirão. Almeirão. Mas a serraia é mais amarga ainda, né? Ervas amargas, né? Então aquilo é para você lembrar. Essa coisa do amargo é para você lembrar o amargor que foi a vida no deserto, a vida como escravo. E Moisés foi lá e te resgatou. Na figura de Deus, né? Deus enviou o Salvador. Moisés foi lá e te resgatou. Criou a lei, que você vive nela hoje, e te lascou. Lascou porque você vive pela lei. Aí azedou. Você não vive pelo amor, você vive pela lei. E o que Jesus está colocando aqui, em mim você vai viver pelo amor. Em mim você vai viver pelo que está no seu coração, pela vida que brota do seu coração, pelo sangue que o seu coração bombeia, é a vida que eu te dou. Mais interessante, lei, né? Quando o pessoal estava lá no deserto, eles achavam que eles eram livres, né? Porque tinham saído do trabalho escravo. Só que não era. Só que o tanto, aí a comparação aqui, murmuraram eles os judeus porque dissera. Aí depois mais para frente falaram assim, e os isso foi no 41. Aí no 52 fala de novo. E os judeus começaram a discutir entre si como se não dar o homem sua carne para comer, murmurando de novo. A figura aqui é, no deserto eles também murmuraram, mesmo tendo Moisés. Eles murmuraram porque não tinha comida e o pão caiu do céu, o maná. Eles murmuraram porque Moisés foi conversar com Deus e ninguém tinha solução nenhuma, fizeram uma vaca para adorar. Murmuraram pela tábua da lei que Moisés desceu com ela. É um povo que murmura o tempo todo, que reclama, e o que Jesus chega ali é desconstruindo tudo que eles pensavam que sabia, mas que não sabia. Como eu falei, deu um chute no saco dos anciãos que estavam lá seguindo ele por causa do pão. Para ver se eles levantavam e acordavam para a vida. Né? E mesmo assim não levantou. Preferiram
ficar com a dor do que falar assim, eu vou comer desse sangue, vou beber desse pão e comer desse sangue. Isso é coisa de sacrifício de Baal. É forte. Você falou agora da murmuração no deserto. Eu estava lembrando do livro do Julimar, de ajudar eles lá, né? Para controlar a alma. Porque eles tinham maná, tinham a sombra à noite, a nuvem durante o dia, e mesmo assim murmuravam. Apesar do livro do Julimar. A questão é, não criam. Não acreditavam. Mas se a gente trazer isso para hoje, continua da mesma forma, porque não entenderam qual é a situação do deserto. Não entenderam que você vai ficar no deserto. Você não é para ficar lá no deserto, é para você passar, atravessar ele. É fácil, não é? É difícil. Né? Vai ter lá os contratempos, vai existir. Mas o que acontece? O deserto não é morada de ninguém. O deserto é onde existem crises que você vai aprender com elas e você vai atravessá-los. Então, assim, o que faltava... O deserto é escola. Você falou, é uma escola. O que faltava mesmo é o que você falou, Bruno. Acreditar, crer, que é o que acontece hoje também. Muitas pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo Leandro, o acreditar justamente por isso. Oi, diga aí. É verdade. No chat aí, você quer ler? Tem várias perguntas aí no chat, vários... É isso mesmo que eu vi umas perguntas a subir agora. Você leu minha mente, Alex. Fica à vontade. Quer ler aí? É que eu não consigo ler e acompanhar. Olha que pergunta. Será que o mimizento vem do murmurento? Com certeza. Show! Faz parte. Descendente direto do judeu. Diretor. A Kátia, fica fácil para você ler aí, Kátia, o chat? Está no computador? Para mim fica fácil, tá aqui, facinho. Por exemplo, você quer dar um... Tem lá, o medo move as montanhas? Nossa pergunta. O medo? O medo move as montanhas? Não. Olha aí, ó. Medo não move nada. Nada. Não move nem a sua bunda. Você não sai nem da cadeira, da cama. Sai da cadeira. Desculpe, hoje aqui o papo é, como diz o outro, é papo reto. É pergunta lá, perguntou lá, respondeu aqui. O medo, sabe por que o medo não move nada? Olha o exemplo desses judeus aí, ó. Jesus está dando a chance deles serem uma nova criatura em Cristo através do corpo dele, que era a palavra, e ele estava entendendo que era o corpo físico. Tudo com medo de comer o corpo por causa do sangue, que senão ia pecar por causa da lei. Ia tomar chicotada. O medo deles levou eles a algum lugar? Não. Outra pergunta. O medo também não vai levar a lugar nenhum. Hã? E hoje o medo também não vai levar a lugar nenhum. Hoje, a pior coisa que existe hoje para a vida do ser humano é o medo. Todos nós, crendo em Jesus ou não, nós temos medo. Mas se você crê do fundo do seu coração que algo mudou, algo novo dentro de você se vivificou, é o seu bebê do sangue de Jesus, bebê da verdadeira vida que há no sangue de Cristo. Né? E isso daí, Bruno, faz uma ligação com o que a Val falou lá no início, né? Muitas coisas são faladas sem saber qual é a profundidade dela. Muitas coisas são simples. Eu vou ser assim. Pela frase, mas não pelo significado da frase. Eu tive o privilégio, isso é um privilégio, de crescer num lar cristão, em um lar cristão meio que dividido. Por que dividido? Porque era um tradicionalismo muito grande
pelo lado judaico da família e um cristianismo aflorado pelo outro. Então, assim, a gente sempre teve as duas comparações bem claras. O que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Alguma coisa você deve fazer, outra coisa você não deve fazer. Sim. Mas, mesmo assim, existiam as tradicionalidades que não eram desfeitas. Eram os rituais, digamos assim, era a aliança perpétua que Deus conectou a Abraão e os seus descendentes têm que cumprir pela perpetualidade. Jesus aqui já cumpriu todas essas descendências, essas ascendências e descendências, mas mesmo assim o povo que vive no ortodoxismo não crê. Aí cabe eu pergunto a todos que estão nos assistindo aqui hoje, será que nós estamos sendo os padeiros da vida ou os vendedores de pão? Estamos fabricando o pão ou estamos só repassando, né? As igrejas que a gente vai hoje em dia, elas fabricam pão. Ela quer que você continue comendo do pão que elas te dão. Mas verdadeiramente ela não quer te dar o pão que te dá a vida. Aí a gente não sabe se é por não saber também ou se é intencional, né? Aí entra aquela coisa do Calvino, dos marxistas, né? Aquela coisa, como diz, toda essa cultura ocidental, oriental, que... Depende da padaria, né, Bruno? Depende da padaria. Aliás, não depende da padaria, depende do dono da padaria. Do padeiro. Depende da massa que o padeiro está fazendo, né? Se a massa ela vai ser, né? Obrigada, filho. Se ela vai servir, né, para esse alimento. Jesus disse assim, olha, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis que sois libertos pela verdade através da minha palavra, porque crida em mim. E sereis salvos. O que ele quis dizer com isso? Que era para ficar com ele. A vida eterna. Não, ele estava dizendo assim, olha, a minha palavra é a verdade. O pão que eu lhe dou é a vida eterna. A minha palavra é o pão. Como que eu como esse pão? Crendo, confiando. O que a gente mais vê hoje é pessoa indo na igreja, comendo do pão, bebendo do vinho, mas não crendo bosta nenhuma. Nem entendendo o que está acontecendo ali, muitas vezes. É um movimento. Eu vou na igreja. Hashtag, eu vou na igreja. Mas você vai na igreja fazer o quê? Adorar a Deus? Esquentar o banco. Ou esquentar o banco, ou adorar as pessoas que estão lá. Mostrar minha roupa nova. É por isso que tem que ter essa clarificação, né? De Jesus. Comprei uma Hilux, olha lá, tá vendo, irmão? Olha só. Deus é bom. É isso. Gente, é muita profundidade, mas o caminho é esse. O caminho é Jesus. O caminho é Aí vem o 58. Olha para você ver, ó, o 58, ó. Esse é o pão que desceu dos céus. Vossos pais comeram o maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Olha a promessa que Deus fala para você. Isso é uma promessa. Anota a chave aí. Anota o código. A promessa. A promessa é, né? A promessa, a chave é: não compre o pão do seu João. Coma o pão que eu te dou. Desculpa se tem algum João padeiro, viu, gente? Não estou querendo atrapalhar o seu business, não.
Ô, Bruno, e acaba no 59, porque acaba no 58, porque o 59 fala assim, ó, essas coisas Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aí Então, foi ele o acaba no pior de tudo, 58. onde que ele disse essas coisas. Dentro No da ninho. sinagoga, no meio Na- de todo o povo que não acreditava que ele era o Messias. E o que às vezes mais acontece nos dias de hoje é que a gente fala essas coisas dentro da igreja e o povo não continua acreditando. E agora, José? Então, ô, Bruno, agora, você falando assim, me veio à mente no deserto lá, onde eles murmuravam. É tipo assim, eles tiveram um encontro, mas não conseguiram controlar a alma, não conseguiram controlar a mente, não conseguiram se controlar. Não sei se era porque... Não era porque não sabiam, porque ali estava o pão da vida. Na Eu acho verdade, que, sei lá... Fala aí. na verdade é o seguinte, o povo, eles sempre tiveram medo de Deus. Esse povo, os judeus, eles tiveram medo de Deus. O exemplo de que eles tiveram medo de Deus é quando saíram do deserto, foram guiados por Moisés, chegaram a um determinado ponto onde eles viram a grandeza de Deus e Deus falou assim, está na hora de eu ter relacionamento com vocês. E o povo tudo ficou com medo, falou assim, não, vai Moisés que nos libertou. Se o Senhor vai dar o couro em alguém, dá o couro em Moisés. Então Moisés subiu e conversou com Deus. Mas o plano original é que todos pudessem conversar com Deus. Mas o que aconteceu? Se eu não me engano, está em Êxodo... O medo não deixou. Êxodo 13, 19, ou 3, 19. O medo, a incredulidade. Tem pergunta aí, não tem, Kátia? Incrédulo eles não eram. Eles não eram incrédulos. Eles criam que havia esse Deus, só que eles não tinham discernimento de como agir com esse Deus. O medo era, poxa, a voz desse homem é tão grossa. Eu já estou com medo só de ouvir a voz. Se eu ver ele, então eu cago nas calças. Não quero andar fedido. E é o que acontece muito hoje. O discurso de Jesus aqui, nenhuma sinagoga em Cafarnaum. Não era qualquer sinagoga, não, gente. Era o ninho. A sinagoga de Cafarnaum. Era uma sinagoga de imposição, de status, onde ensinava a lei. A figura aqui é onde a figura no mesmo lugar que ensinava a lei, eu estou te ensinando a graça. O evangelho da graça. Você vai querer? Coma do pão O e chat está beba pegando do fogo aí. vinho. Ou coma do pão e beba do sangue. Creia. O chat está mesmo, Alex, pegando fogo. Dá uma O passada Ado aí. tá aí. Boa noite, bom dia, Ado. Ele tá aí só de... Tá só de bituca, Val. Só tá de bituca. Ele tá... Ó, o Leandro colocou assim, não compre o pão do seu João, né? Como o pão que eu te dou, que é para reforçar o que o Bruno estava falando. Aí, eu coloquei assim,
certo. E hoje, onde eles murmuram, né? E aí vamos lá. Leandro colocou em quase tudo, pelas aflições que vivem, por não terem o que queriam no momento que queriam, pelo sofrimento que abate, e por aí vai. Realmente, tem várias situações para essas murmurações. Aí a Kelly colocou assim, na igreja onde eu vou não é assim, mas a alienação está em toda parte mesmo. Aí o Ado colocou título para título. Eu coloquei assim, a visão, né? Que a visão onde eu vou, onde eu congrego, a nossa visão, a visão do nosso pastor é vida na vida. Né? Por quê? Porque vida na vida é você compreender que Jesus é a vida e você precisa estar na vida e refletir o que ele faz. Precisa estar na vida de Jesus. Por nós, isso. Aí Ado colocou assim, não quero andar fedido, não. Né? Tem que andar cheiroso mesmo, cheiro, bom perfume, agradável do Senhor. Aí o Leandro colocou assim, você vai nos afirmar que 100% dos membros estão de boa? Não, né? Nem todos os 100% dos membros de todos os lugares não estão de boa. Só que, assim, uma coisa que eu aprendi, a igreja, quando eu comecei a entender, né? A igreja é um lugar onde os feridos estão. Onde tem todo tipo de pessoas que está bem arrebentada, bem machucada, bem maltratada, né? E lá é o lugar para existir o que é a cura. Porque o importante disso é levar que Jesus cura. Se você crê que uma oração vai curar a dor que você está sentindo, ela vai curar. Se alguém falar para você assim, que você esteja com a paz do Senhor, você vai sentir a paz do Senhor. Então, é assim, é todo um processo, não é rápido, mas é todo um processo, né? Então, assim, é que existem, né? Existem pessoas essa passagem aqui, ela está dizendo assim, é muito forte. essa passagem aqui, ela está dizendo assim, eu vou simplificar, né? Quando eu falei igreja não é o templo físico, não é um CEP, não é uma longitude planejada. A igreja aqui não é uma longitude planejada. Anotem bem isso. Não é um CEP, não é uma localização. A igreja aqui é você. Quando Jesus fala para você comer o pão e beber do sangue, ele está querendo dizer o seguinte: o Santo dos Santos agora está em você. Cabe você ter acesso a ele. Eu te digo que eu sou o pão da vida. Coma da minha carne e beba do meu sangue. Coma da minha carne para ter um templo. Beba do meu sangue para ser vida. O sangue só era emergido nos santos dos santos. Para quem não entende isso, Santo dos Santos era o lugar, era o templo de Deus naquela época. Que só o sumo sacerdote entrava. E Jesus está falando aqui para você assim, eu sou o sumo sacerdote que vou no Santo dos Santos e espijo o sangue. Eu sou. Nesse capítulo aqui, eu gosto muito dele, eu falo com intrepidez nele, porque, como diz o outro, já li de cós salteado, vou para cima, vou para baixo. E aqui ele fala 7 vezes, eu sou. Ele não está falando assim, eu sou o Joaquim das Bordas. Amém. Eu sou o Manuel da Quaresma. Ele está falando assim, eu sou.
Eu sou tudo aquilo que você necessita e um pouco mais. Eu sou a solução dos seus problemas. Eu sou quem sacia a sua sede. Eu sou quem sacia a sua fome. Porque aquele povo que estava seguindo ele ali, estava tudo esfomeado. Mas de pão que enche o bucho, que enche a barriga. Eu sou gordinho, eu como muito. Eu falo com propriedade. Quando você está com fome, você come muito. No texto anterior, fala que foi multiplicado pães e eles comeram o quê? À vontade. Não deram um pedaço para eles. Eles saciaram-se. Só que eles não entenderam nada do que era aquela multiplicação. E continuaram, então, seguindo a Jesus, e Jesus começa com essas palavras turvas, indigestas para os judeus. Jesus veio chocando todo mundo. E eu falo que hoje essas mesmas palavras que os judeus veem como indigestas, tem gente dentro da igreja, tem gente fora da igreja, tem gente nas esquinas da vida que também acham elas indigestas. Às vezes, ô Bruno, às vezes é pelo fato de eles não enxergarem com o espírito, né? A gente falou aí, né? Eu falei, o corpo ele é o quê? O corpo é a igreja. O que é a igreja para Cristo? Ou para Deus naquela época? O templo, se dizemos assim, né? Você é a sinagoga de Jesus. Onde tem o átrio, que é o seu corpo, onde tem o santo, que é sua mente, e onde tem o santo do santo, que é o seu espírito. É o que a gente fala na linguagem de hoje, corpo, alma e espírito. E aí? Você tem comido desse pão ou você tem murmurado? Ou está sendo mimimi? E a pergunta que a gente deixa aqui, né? Não quer calar. Pelo menos ecoa nos meus ouvidos essa pergunta. Você tem sido mimizento ou comedor de pão? O Leandro falando que é o gancho para o desfecho dos próximos capítulos. Era em off, né? Mas eu ia abrir aqui e falar para. Esse é um momento exclusivo para você criar sua reflexão aí para essa questão mega indagadora do nosso querido correspondente da BBC Londres. Bruno, você tem sido mimizento ou você está comendo pão? Olha o cara com o capuz aí. Jesus! Parecia só faltou a força, assim, ó. E aí, tem sido mimizento ou você está comendo pão, o pão da vida? Responde aí pra gente nos comentários. E a gente se vê no bate-canal amanhã, no bate-horário. Mas essa pulguinha atrás da orelha é o desfecho do nosso episódio de hoje. E a gente vai fechar com aquela oração abençoada. E amanhã a gente se vê aqui nesse negócio que vai pegar fogo, eu acho, amanhã, hein? Vai, porque tava a treta aqui, agora no 60 que a treta vai pegar. Vai ficar doido. Se eu fosse você, nem perderia amanhã. É verdade. Pode falar só o título aqui do meu? Pode. Já tá aí na ponta da língua, já vamos dar um gostinho do spoiler. Fala assim, ó. Os discípulos escandalizados. Oh! A treta pegou aqui no 60.
Amanhã nosso correspondente não pode faltar aí nessa treta aí. Aí, Bruno. É com você, Brunão. Amanhã o bicho vai pegar. Vou trazer Alguém ouviu alguma coisa subindo aqui na minha tela? Duro de engolir? Não, a gente te dá água para você engolir. Viu? Duro de engolir. É o título da minha. Então, aí eu tô te o falando, título da Kátia. Se for duro de engolir, nós te damos água para ficar mais maciota, para descer, sem machucar a garganta. Porque aqui tem pão e tem água. Isso. Bem, eu ia dizer o sangue, mas talvez você não goste, então eu te dou a água mesmo. Verdade. Gente, então vamos orar, né? Vamos orar. Antes de orar, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, se você que nos vê fora aqui, seja qual a plataforma que você está nos assistindo, esse estudo é um estudo de consciência cristã para que você realmente entenda a palavra de Deus de uma forma simples, objetiva, de uma forma concisa, na verdade. Nós expomos aqui nada mais, nada menos do que a verdade. Tá? Não fique chateado se talvez as palavras foram pesadas, mas não são as minhas palavras, são as palavras de Deus, a palavra de Jesus que está aqui. Nós apenas estamos colocando ela no preto e no branco, que talvez você nunca viu ou ouviu falar dessa maneira. Mas fica aqui, né, esse esclarecimento para você que esse que nós lemos aqui é o pão da vida, ele é Jesus, e para a gente comer dele, basta a gente crer nisso aqui, ó, na palavra dele, tá? Isso aqui é o pão. Coma desse pão. Verdade. E quem vai orar hoje? Toda coloridinha. Kátia. A Kátia está igual a Ângela, pintando a Bíblia. Vamos lá, então. Como dizer, o fio. Alguém quer orar ou eu oro? Vamos lá, então. Ora você, irmão. Vai lá. Vai lá. Pai lá, Brunão. querido, Pai amado, nós nos sentimos amados por Ti porque temos a oportunidade de comer da Tua palavra, comer desse pão que sacia o nosso espírito, que sacia o nosso espírito e que sacia o nosso espírito. A Tua palavra, ela é tão viva, ó Pai, que na oração que o Senhor nos ensinou, Ele nos ensina que o Teu nome será glorificado no céu e na terra. No céu pelos Seus anjos que já o conhecem, na terra por nós que temos o Espírito que pertence a Ti. Por isso nós o exaltamos em comer dessa palavra que nos sacia a cada dia, que consegue com que nós tenhamos vida em Ti e não no sistema. O sistema, às vezes, que nos oprime, que nos faz engolir coisas indigestas, mas na sua compreensão, através do seu Espírito, através da sua palavra que comemos, temos então a consciência que somos vencedores em Cristo, por meio de Cristo e por Cristo. Isto é o evangelho que nós queremos pregar e anunciar a qualquer pessoa que queira ouvir. Esteja ela em qualquer lugar, em lugares que jamais poderíamos ir, mas a tua palavra, com o poder que há nela, ela chega até mesmo em lugares inóspitos. É como a luz
que ilumina o caminhar. Assim é essa palavra que nós temos comido todos os dias aqui no 007. O nosso desejo de hoje, ó Pai, é que essa palavra chegue a esses lugares. Nós agradecemos por podermos comermos dela, porque esse é o pão diário que o Senhor nos dá. Nós agradecemos pelos nossos colegas que aqui estão, pelos outros que irão ver esta mensagem, que você possa colocar essa mensagem, escrevê-la, decorá-la no seu coração. E então tu verás o que é a vida em Cristo. Agradecemos pelo nosso dia, pela nossa noite, onde entregamos a Ti as nossas aflições e anseios. Sê conosco hoje e sempre, ó Pai querido, em nome de seu Filho Jesus, que verdadeiramente é o pão da vida. Amém. 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 Com essa oração poderosa, a gente se despede desse episódio de João 6:41, reticências. Até amanhã, a gente espera aqui. Um beijão!